pra mim o maior sucesso é se eu não fizesse nada. Eu sempre gostei de construir e ver as coisas que eu tava construindo darem resultados. Tá uma ligação de distância qualquer pessoa do mundo. Seja muito bem-vindo ao Asas para Voar, um podcast da Aviator sobre as muitas formas de empreender e mover o mundo. Em cada episódio, a gente recebe um convidado que compartilha a sua trajetória com os principais aprendizados, desafios, superações e também a sua visão atual sobre negócios, empreendedorismo e a vida em geral. Nesse episódio do Asas para Voar, a gente vai conversar com o Mário Augusto Sá, que é cofundador e CEO da NG Cash, uma fintech focada na geração Z, que já tem mais de 7 milhões de usuários e investidores de peso no portfólio. São fundos como NA, Monax, A16Z e Endeavor Capitalist. Hoje a gente vai conversar com o Mário, que também começou a sua trajetória bem cedo. Ele começou aos 14 anos com um canal no YouTube que tratava sobre jogos com os amigos, empreendeu ali através daquele canal, criou algumas coisas diferentes e enquanto estava na faculdade, também criou um negócio anos depois que foi a Trampolim, uma startup que foi vendida para a Stone em 2020. Aqui a gente vai conversar com ele sobre como esses diferentes negócios, desde o canal no YouTube até a Trampolim e passando por diferentes momentos, foram conectando os pontos, ligando os pontos da trajetória dele até chegar ao negócio da NG. A gente vai falar também sobre os desafios de construir uma carreira e um negócio totalmente novo e sem muitos paralelos e sem muito playbook na indústria. Então, Mário, muito obrigada pela sua participação, prazer tê-lo aqui. Eu defini a sua trajetória muito rapidamente, mas eu queria entender de você como é que você se define hoje no mundo? Quem é o Mário hoje no mundo? Muito obrigado pelo convite da Aviator para vir aqui, é uma empresa de referência para mim, super animado de poder trocar essa ideia e falar sobre empreendedorismo, uma coisa que eu gosto muito. Eu me defino hoje como um jovem empreendedor, sonhador, que tem muita energia e quer fazer um impacto no mundo, e uma pessoa de família também, que gosta muito de família e muito de viagem, gosta de explorar, gosta de conhecer o mundo, viver experiências inovadoras. Acho que tem muito a ver com o meu perfil e, acima de tudo, também acho que é uma pessoa muito grata e feliz. Acho que... Bom, uma boa definição. A NG Cash começou em 2021, como eu mencionei, hoje já são mais de 7 milhões de usuários, todos Gen Z, então focados na geração Z, e vocês, ano passado, captaram uma série B de rodada de investimentos, que vocês captaram mais de 26,5 milhões de dólares. Eu queria entender, diante desse cenário da série B que vocês, acabaram de captar, como você define o momento atual hoje da NG? Em que fase vocês estão entre expansão, aprendizados e etc? A NG viveu várias fases como companhia. A gente começou com uma ideia. Logo depois que a Stone comprou a minha primeira empresa, a gente criou a NG, que foi uma junção das coisas que eu fazia antes, que a gente vai falar um pouco sobre essa trajetória, mas foi juntar o mundo de influenciadores digitais com o mundo de indústria financeira para dar acesso a dinheiro eletrônico para a nova geração. Então a gente começou muito explorando essa dor, como é que a gente resolvia isso. Então eu digo que a primeira fase da companhia foi a fase de construir, né? Então a fase de construção. E ela durou cerca de 2 anos, a gente tirou nossas próprias licenças, tirou o aplicativo do zero, botou no mundo, virou uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central, começou a crescer. Depois disso a gente nasceu na fase de expansão, então a gente cresceu muito a nossa base de usuários, a gente teve acesso direto ao Pix, lançou nossos cartões, uma série de produtos, onde a gente cresceu ali para cerca de 7 milhões de usuários. E a gente vive hoje a fase que eu chamo que é a fase de graduação. Então, ano passado foi o ano da monetização. A gente é muito focado em primeiro construir, depois crescer, depois monetizar. A gente conseguiu entregar uma empresa lucrativa, com margem bruta, com um crescimento exponencial na receita, que hoje se paga e tem o unit economics forte. E agora a gente entra nessa quarta fase da companhia, que eu chamo da graduação. Que eu tenho uma base muito grande de pessoas de 12 a 18 anos de idade, elas estão virando maiores de idade, elas vão fazer seus 18 anos, e a gente quer continuar oferecendo produtos para essa geração. Então a gente não gosta de ser chamado do banco dos adolescentes,
A gente, por acaso, hoje, a geração Z é adolescente, mas ela vai envelhecer e a gente quer envelhecer com ela. Então, a gente levantou essa rodada para poder entrar em produtos de crédito, para poder fazer Pix crédito, cartão pós-pago, consignado privado e uma série de outros produtos financeiros focados nessa geração para ser o banco que vai dar o primeiro empréstimo para esse usuário, o primeiro cartão, vai continuar essa trajetória, amadurecendo essa base que a gente tem com a gente ao longo da vida. Então a gente entra nessa quarta fase da empresa que a gente chama de graduação e esse é o ano de lançar esses produtos para o mundo. Legal. E o que essa nova fase da NG exige de você como empreendedor que os seus outros negócios nunca exigiram antes? O que você está tendo que aprender de novo aí Eu acho como que empreendedor? paciência. Eu acho que é uma coisa que eu tenho pouca, e acho que isso foi muito bom na minha trajetória, porque você fica inquieto e quer sempre fazer as coisas acontecerem, e tira as coisas do papel muito rápido. Só que quando a gente está falando de um negócio que já ficou grande, que é regulado pelo Banco Central, que tem uma série de restrições, onde você acaba imprimindo dinheiro, entre aspas, mas é o que acontece, você dá um dinheiro, se alavanca nisso. Qualquer erro nesse processo, você pode quebrar uma empresa que era sólida. Então eu acho que eu tenho que ir com mais calma do que eu fui com as outras vezes na minha vida. Eu acho que isso é um aprendizado novo que eu estou aprendendo a viver. Ter essa paciência de trabalhar com regulador e trabalhar com um mercado onde tempo funciona diferente das outras coisas que eu fiz antes. Eu exijo muito mais tempo para fazer as coisas que eu gostaria. E tem uma base muito maior de pessoas envolvidas, eu imagino, né? Em todas as fases aí, Com né? certeza. Falando sobre a sua trajetória, eu falei aqui brevemente, né, sobre o canal no YouTube, que evoluiu para uma marca, tinha uma marca de camisas, né, de roupas ali que vocês chegaram a vender. Depois, no primeiro ano da faculdade, veio o convite para integrar o time da Trampolim, ser um dos fundadores aí do que virou a Trampolim. E aí, eu queria entender como é que foi se conectando a sua experiência. O que você conectou tanto? Qual que foi o estalo que você pensou assim, vou criar um banco para a geração Z? O que vocês enxergaram de oportunidade? Eu Quando acho que que veio esse foi estalo? muito uma junção das coisas que foram acontecendo na minha vida, mais do que uma ideia brilhante. Então eu tinha um canal no YouTube que eu comecei de brincadeira com meus amigos, o negócio cresceu, quando viu tinha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, e a gente já se comunicava com essa geração, e eu nunca gostei de gravar os vídeos, nunca fui a pessoa de ficar em frente às câmeras, então acabei virando um empresário do canal, meus sócios gravam vídeo até hoje, mas eu não gosto muito de aparecer. Então sempre fiquei atrás das cenas e comecei a fazer a loja de roupa do canal e importar coisa da China e fazer show e livro e peça de teatro, enfim, e tudo isso. Minha mãe pressionou muito para eu ir para a faculdade. Então fiz PUC Rio, entrei em engenharia da computação, onde eu conheci o gerente do departamento de empreendedorismo da faculdade, da PUC Rio. E ele me convidou, porque eu já tinha essa mentalidade de empreender, para a gente criar esse negócio de infraestrutura bancária, que não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Mas eu morava com os meus pais, adorava correr risco, não tinha muito risco, na verdade, estava na faculdade, estava começando a vida ali, então era um momento perfeito para isso. Esse negócio deu super certo, em 2 anos a gente vende para a Stone, o negócio ficou grande, ficou lucrativo, e eu acabei me deparando que eu estava com dois mundos. De um lado eu tinha um canal com milhões e milhões de seguidores crescendo, onde eu tinha a atenção dessa nova geração. Do outro lado, eu estava prestando serviço para grandes empresas financeiras, entendi o Banco Central. E no meio desse caminho, eu ganhava dinheiro desde os 14 anos de idade e tive uma experiência horrível com dinheiro, com contas bancárias, com como é que eu cuidava do meu próprio dinheiro. E aí surgiu uma ideia de juntar as duas coisas que eu fazia. Bom, eu tenho distribuição, eu tenho atenção. E do outro lado, eu entendo como falar com o Banco Central. Vamos fazer um banco para a nossa própria geração e vamos usar os nossos canais de distribuição como diferencial competitivo. Então foi muito das oportunidades que eu vi que estavam na minha frente, juntando as duas coisas que eu por muito tempo viveram em paralelo, né? Durante uns 3 anos eu tinha uma empresa, eu tinha outra, e elas não se comunicavam de nenhuma forma, até que depois a junção dessas duas veio que foi fazer nascer a NG Cash, mais a dor própria que eu tinha de ter ganhado dinheiro cedo e ter uma experiência muito ruim com acesso ao dinheiro eletrônico. Porque tem essa questão também, né? Que hoje, claro, alguém da geração Z, principalmente quando é maior de idade, consegue abrir uma conta em outro banco também, né? Tá fazendo 18 anos ali. Geralmente é o pai que abre a conta para o filho também, o adolescente ali. O apelo de vocês é diferente, é direto para a geração Z, né? É essa que é a diferença. Vocês fazem propaganda direto
para a geração Z ao invés dos pais da geração Z, é isso? É isso, quando eu abri minha conta, eu abri num banco tradicional, né? E minha mãe teve que ir lá comigo e abrir a conta, e sempre teve isso. Então, isso não é a novidade, né, que a gente mudou. O que a gente mudou é o jeito de você fazer isso. Então, a realidade do Brasil é que 1% da população vai ter educação financeira, que o pai vai abrir a conta para o filho, e o resto não vai. O resto, o pai, infelizmente, está endividado, o pai ele não está no dia a dia desse adolescente. Esse adolescente começa a trabalhar muito cedo, e a gente resolve essa dor desse adolescente, que é você mesmo vai abrir sua primeira conta bancária. Então, quem abre a conta é o adolescente, o pai só dá anuência, mas a conta é no nome do adolescente, o pai não é correntista com a gente, e hoje a gente é o único banco do Brasil que foca no adolescente abrir a conta. Todos os outros é uma conta de dependente do pai. No nosso caso, a conta é do adolescente. E para a maioria dos nossos usuários, eles não são detentores de mesada, eles literalmente trabalham desde cedo, ganham o próprio dinheiro. E eu que acho que vou. E eu acredito que eles que vão ensinar para os pais a não investir na poupança, né? Que eles vão ser o mais inteligente com o dinheiro na casa deles. Uhum. E quais foram os desafios para implementar essa ideia, né? No começo ali você teve essa ideia, foi como você imaginava? Você contou com a ajuda dos sócios ali desde o começo, ou tiveram desafios que você não imaginou que você ia ter que passar lidando com sistema financeiro e bancário nesse negócio? Eu acho que os desafios estavam bem mapeados, que já estava mais amadurecido dos negócios, a gente já tinha passado pelo processo de ser regulado pelo Banco Central, de virar instituição de pagamento, de implementar essas seguranças, então acho que a gente foi com uma certa maturidade para o negócio. Porque isso tudo tinha sido trajetória na Trampolim, que Exatamente. vocês venderam em 2 anos. Em termos de distribuição, a gente teve uma surpresa muito boa também, acho que foi acima de todas as nossas expectativas, e ano após ano a NG vem quebrando nossas expectativas em termos de crescimento, em termos de demanda. Então a gente teve uma trajetória muito positiva, assim, que eu não posso reclamar nem um pouco do que vem acontecendo em termos de crescimento, em termos de onde a empresa vem, o que ela vem alcançando, né? Certamente tem problemas específicos ao longo da jornada, né? Então, mudanças principalmente de regulação do Banco Central, que fazem você ter que se mexer super rapidamente, e que se você não estiver bem posicionado, eu já vi muita gente ter muito problema com isso. Então, por exemplo, uma mudança no Pix, onde a gente tinha que integrar com o sistema do Banco Central em 2 semanas, e o time não podia dormir por 2 semanas, senão o Pix ia ficar fora do ar. Né? Então, agora teve uma nova mudança na regulação, que o capital social mínimo da empresa era R$1 milhão, e aí o Banco Central estava com muita fintech, enfim, teve uma série de problemas no mercado financeiro, onde eles aumentaram para R$30 milhões. Então você tem um mês aí para arrumar R$28 milhões de capital social. Né? Então esse tipo de coisa, de estar trabalhando com regulador, você tem que estar sempre com um passo à frente, sempre bem capitalizado, e eu acho que isso a gente fez muito bem, mas alguns sustos ao longo do caminho, se a gente não tivesse preparado, com certeza teria acontecido. Sim, e falando sobre preparação, você mencionou que você fez PUC-Rio, que foi lá, né, que você foi um dos fundadores da Trampolim, foi lá que começou, e pelo que eu entendi da história da NG Cash, ela participou do Gênesis, que é o projeto Gênesis, que é a incubadora da PUC-Rio, e a Aviator, né, que é a dona desse podcast, ela investe no Gênesis, ela apoia o empreendedorismo através do projeto Asas para Voar, que é um projeto maior do que apenas esse podcast, e um dos braços do Asas para Voar, ele investe justamente no Gênesis, né, então tem essa conexão aí na história, embora sejam assuntos paralelos, né, assim, a Aviator entrou depois ali no Gênesis, vocês já tinham passado por ele. Legal. Mas como é que foi para você essa parte da incubação e do que ela serviu para os negócios da NG e para você como empreendedor como um todo, né? Eu acho que começou com a Trampolim, a trajetória inteira da Trampolim foi dentro do Instituto Gênesis. A gente começou com uma sala pequenininha que tinha lá, e quando a gente vendeu a empresa, a gente já ocupava metade do primeiro andar inteiro. A gente foi alugando mais sala, e o time foi crescendo, foi muito legal ver isso. E quando a gente começou a NG Cash, a gente fez questão de começar de novo ali dentro da PUC. A PUC foi o ecossistema mais importante pra gente, com certeza, tá onde está hoje. Eu conheci meus sócios todos na PUC. Então, tirando os meus sócios do YouTube, que são sócios até hoje, os sócios tanto da Trampolim quanto da NG, todos alunos ou professores da PUC. Eu diria que meu CTO, meu COO, meu CFO, todo o meu time de C-Levels, todo mundo filho da PUC.
E de várias idades diferentes. Meu CFO tem 56 anos de idade, fez 2 IPOs, mas também é filho da PUC. Então, assim, acho que a conexão que a gente criou ali é incrível, e você ter pessoas que passaram por um estilo de vida parecido e passou pela mesma faculdade, eu acho que cria uma conexão e um vínculo longo e eterno. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes para mim, foi passar pela faculdade, passar pelo Instituto Gênesis, e acho que me apoiou muito nessa parte de networking. Então, de conhecer todos os meus sócios, meus funcionários, até hoje. Hoje a NG está com 100 pessoas, diria que pelo menos 40 passaram pela PUC Rio. Ou seja, sua mãe estava certa de te mandar Tava para a certo. faculdade. Estava certa ali para cuidar dos negócios. E como é que você... Quer dizer, é muito uma questão de afinidade? O que une esses sócios, além de todos serem da PUC? O que te deu vontade de, por exemplo, quando a Trampolim acabou, continuar com os mesmos sócios para o negócio da NG? Né? De ter essas mesmas pessoas por perto? Acho que o vínculo que você cria com as pessoas, né? Quando funciona, eu falo assim, não mexe em time que tá ganhando. Então, acho que é isso. Você já trabalhou junto, cada vez você tem mais noção do que fazer com essas pessoas, de como cada uma se comporta, e menos surpresa você vai ter quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, e mais situações estressantes você passou, e mais desafios você passou. Então, pra mim é muito claro, se o negócio tá funcionando, não faz sentido mudar, assim. Então, e foi muito da sorte, assim. Eu acreditei muito no meu professor, ele que ajudou a juntar os sócios, Luiz, e ele era head de departamento de empreendedorismo da faculdade, e ele tinha vários desses alunos. Então foi muito o pitaco dele falando: o Mário é um ótimo aluno, fulano é um ótimo aluno, Beltrano é um ótimo aluno, vou juntar essa galera aqui, e eles vão se dar bem, e ele tava super certo nisso. Então, Ele é seu sócio ainda hoje ele é também, o sócio, sim. Luiz, seu professor. A gente chama ele de prof. Prof. É o prof. E foi ele o responsável por desbravar Trampolim, o que viraria Trampolim aí. 100% da cabeça dele, de ter a ideia e de juntar os alunos que ele queria que trabalhassem com ele nisso. Eu mencionei que vocês têm investidores hoje bem renomados no mundo, né? Do mundo das startups em geral, A16Z, Monax, Endeavor. Vocês também têm André Street, que é o fundador da Estônia, aí, como um dos investidores. Tem muitos nomes famosos. Queria entender para você qual é o ônus e o bônus de ter um time tão forte ali acompanhando o seu trabalho e desenvolvimento da empresa, né? Para você como empreendedor e para a empresa em si. Eu acho que o bônus é, obviamente, o potencial que isso desbloqueia, né? O acesso a capital. A gente soma mais de 300 milhões de reais levantados em investidor. E a gente tem acesso a dos maiores investidores do mundo. Tem acesso a qualquer pessoa do planeta Terra, basicamente. Então, com esses fundos, tá uma ligação de distância a qualquer pessoa do mundo, assim, se você precisar falar com ela, o dono da empresa tal, o fornecedor tal. Então isso é um acesso incrível que vai além do dinheiro. Obviamente o dinheiro é importante nesse mundo que a gente está de fintech e dos produtos que a gente lança e a regulação. Então é muito importante ter o que a gente chama de deep pockets, né, que é o cara poder continuar investindo na empresa conforme ela vai crescendo. E eu acho que o outro, em contrapartida, a demanda é muito grande, né? Então, você não consegue construir um negócio da forma normal. Crescer 2 vezes, dobrar de tamanho no ano é uma coisa mínima. É uma exigência mínima. Então, você tem que sempre empurrar a empresa muito mais forte do que uma empresa tradicional teria que fazer. Porque o retorno para esses investidores tem que vir do home run, né? Do acerto máximo. Então eles vão estar sempre empurrando você para ter a maior empresa possível, mesmo que isso não seja a empresa mais sólida possível. Então eu acho que crescimento ele é mais valorizado do que uma empresa saudável nesse mundo, e você tem que balancear isso de uma forma onde não é o sentido natural de eu vou empreender e vou fazer um negócio. As contas são diferentes, as lógicas são diferentes, o motivo que você faz uma coisa é diferente, porque o jogo que você está jogando é outro. Então, quando eu tinha minha própria empresa, eu tinha que fechar as contas no final do mês, eu tinha que pagar as contas, eu tinha que ter margem, não necessariamente mais. Agora eu preciso crescer, eu preciso fazer outras coisas,
que não são óbvias quando você pensa em empreender normalmente. Então é uma lógica um pouco diferente quando você empreende com esses investidores, que quando você vai empreender com investidores tradicionais ou até com o próprio capital, você tem que aprender a mudar, que foi a primeira vez que eu fiz isso. Trampolim era uma empresa mais de tradicional e o YouTube e todas as outras, e entro nesse novo mundo onde é um pouco diferente. E foi difícil para você aprender a lidar com isso e a jogar esse jogo, ou você foi entendendo as regras muito rapidamente e se adaptando aí? Como é que foi isso para você como É empreendedor? uma adaptação, é uma adaptação. Então, por exemplo, na NG, a empresa tem 5 anos, durante 3 anos eu gastei talvez 100 milhões de reais sem ganhar, sem fazer R$ 1 de receita. Como é que você acha isso natural, né? E aí depois, pum, a receita vem de uma vez também, porque você acerta, é a regra do jogo, né? Mas podia não ter vindo, por exemplo. Uhum. Então é um pouco, você tá sempre meio. É isso mesmo, é isso mesmo. Só que aí você tem o apoio desses próprios investidores que te deram dinheiro e de todo um grupo de executivos e pessoas que passaram por trajetórias similares para te ajudar. Mas no começo é um pouco diferente do que você vê antes, assim. E de que forma isso exigiu que você adquirisse habilidades ou características diferentes que você não tinha nas outras empresas? Teve esse ponto de você ter que Eu acho que mudar a sua acreditar mentalidade? muito no longo prazo, no futuro. E antes era resultado de mais curto prazo, fazia uma campanha, eu ganhava o dinheiro antes para fazer a publicidade no YouTube, eu tinha a empresa que prestava serviço, eu recebia o dinheiro e prestava serviço, agora não, agora eu tenho que ter milhões de usuários, fazer um produto, investir para daqui a 3 anos ver o resultado disso, colher lá na frente. Eu acho que me ensinou um pouco dessa paciência que agora só vem piorado com mais regulação e crédito e etc. E me ajudou a ir amadurecendo essa parte que é plantar agora para colher lá na Vou frente. colher lá na frente. Bom, o nome do podcast aqui é Asas para Voar, e eu queria entender em que momento você entendeu que a NG estava voando, estava decolando realmente, que tinha criado asas ali. Teve algum ponto específico, algum momento que você lembra? Eu acho que teve vários momentos, mas acho que um momento marcante foi quando a gente pegou a primeira rodada de investidor institucional gringo com a Andreessen Horowitz, que é a A16Z, e que a gente pegou esse cheque, foi um dos primeiros cheques que eles investiram no Brasil em muitos anos, numa quantia que a gente nunca tinha nem imaginado, assim. Então a gente pegou 10 milhões de dólares na época, 50 milhões de reais e, tipo, pra gente foi tipo, o que que tá acontecendo? Alguém realmente acredita nisso aqui? Não é só a gente sendo maluco? E meio que concretiza aquela loucura toda que tava na sua cabeça, aquela ideia. E você fala, caraca, agora isso pode se tornar realidade, agora eu tenho os recursos para fazer isso acontecer. E eu acho que esse foi um momento muito marcante pra gente conseguir esse primeiro aporte institucional relevante. Uhum. Porque eu tenho uma frase que isso me lembra muito do Romero Rodrigues, que é o fundador do Buscapé lá atrás, né? Então hoje é um investidor relevante aí no mercado de startups. E ele diz sempre que uma startup no início, uma empresa em geral, nada mais é do que uma ideia. E ela vai se tornar uma empresa ou não, dependendo da capacidade que o empreendedor tem de convencer outras pessoas que essa ideia vale a pena. Porque no começo não é nada, é só uma frase, é só uma ideia. E a partir do momento que você vai trazendo pessoas que acreditam nessa sua ideia, se torna uma empresa, né? E acho que realmente por isso que isso é marcante. Qual que foi o sentimento para você como empreendedor nesse momento? Foi de euforia, de agora vai? Eu acho que demorou um mesinho pra eu acreditar É, que tava que ali. tava acontecendo. Tem que olhar a Tem conta e que olhar a conta conferir algumas vezes pra ver mesmo que caiu lá o dinheiro, que está, é verdade. que o saldo tá lá, que tá positivo no final. Muito bom. Hoje vocês dividem espaço no cenário de fintechs e bancos, com muitos bancos tradicionais e muitos bancos digitais. O quanto do playbook do mercado financeiro ele se aplica e o que vocês têm que fazer de totalmente diferente nesse mercado como um banco que é focado na geração Z e que está sempre buscando pensando no futuro, né? Mais do que no passado e no legado. Eu acho que parte do playbook se aplica no sentido de que crédito é onde você tem a maior receita,
você tem o custo de funding, você tem que ter os usuários. Onde a gente se diferenciou muito foi na aquisição desses usuários. Então a gente foi olhar o segmento que ninguém estava olhando. Então todo mundo estava olhando 25 mais, a gente veio olhar 25 menos. Hoje 40% da população brasileira tem abaixo de 25 anos. Você está falando ali de 80 milhões mais de pessoas, onde a maioria dos bancos não estavam muito olhando. Então a gente tem um custo de aquisição muito mais baixo do que a concorrência, e com isso a gente consegue ter unit economics positivos, e por isso essa fase de graduação agora. Mas eu acho que a diferença do playbook foi a aquisição. Então, tinha os bancos tradicionais, veio a nova geração de bancos e com o digital conseguiu pegar eles, e acho que a gente conseguiu fazer uma coisa diferente, que é conseguir adquirir esses usuários onde ninguém estava olhando, e a gente conseguiu fazer isso com um valor 10 vezes abaixo de mercado por usuário, que faz que a conta feche. Então acho que o nosso diferencial foi entender esse nicho, focar nesse nicho, só que é um nicho que tem 80 milhões de pessoas. Então é um nicho grande o suficiente para você ter um negócio bilionário, grande, robusto. Eu acho que é o que a gente fez. Agora, em termos do playbook, da regulação, de fazer o crédito, de montar os produtos, eu acho que a gente tem muito a se espelhar nos nossos, entre aspas, concorrentes. A gente admira muitos deles, de ambas as gerações, tanto da nova quanto da velha guarda. Acho que a gente tem exemplos muito robustos aí de que fizeram coisas muito boas. E a gente vem como uma nova geração ali para pegar esses usuários mais jovens e replicar um pouco desse modelo de expansão que eles fizeram. E o que tem de tão, para você, o que é mais singular na geração Z em relação a como as outras gerações se comportam com dinheiro, consumo, crédito? É uma geração que ainda não teve acesso a crédito, né? Eu acho que ela é muito cuidadosa. Então, que a gente conversa com os nossos usuários, eles parecem muito mais inteligentes que as gerações anteriores. Então, eles já querem um CDB, eles já querem a renda fixa que não é a poupança, eles já querem um investimento que vai render mais do que a poupança. Eles não querem se endividar, porque eles tiveram muito problema em casa. Então, é uma coisa que a gente vê, tipo assim, briga de família, problema sério em casa por conta de endividamento, por conta de dinheiro. Então, acho que é um trauma que infelizmente, muitos dos nossos usuários passaram, que faz eles serem muito mais atentos com isso. Então acho que eles vão ser uma geração que a gente diz que vai ser a geração que vai ensinar as gerações mais velhas a investir, a cuidar melhor do dinheiro deles. Um outro comportamento bem diferente, eles pagam pelas coisas que eles gostam. Então acho que a geração antiga, eu falo que era a geração do Pirate Bay, que é tipo torrent. Eu não quero pagar, vai tudo de graça, saiu de ter que pagar tudo para não pagar nada. E essa é a geração da assinatura. Então ela já nasce com a assinatura do YouTube Premium, Netflix, Spotify, então ela já entende esse conceito de pagar por um serviço, de pagar para usar alguma coisa, e a gente consegue hoje cobrar uma assinatura dos nossos usuários, e hoje é o único banco, talvez, do Brasil que consiga fazer isso com sucesso, porque as gerações anteriores já não aceitam isso. Então, se botar um Nubank pago, já não funciona. Na NG a gente consegue. Então, acho que isso também é uma mentalidade muito diferente. Se eu tenho um serviço bom, se eles me atendem, eu não tenho o menor problema de dar 5, 10 reais para aquela empresa que eu gosto, que eu apoio. Eu acho que isso é uma mentalidade diferente também. Você tem uma trajetória como empreendedor desde cedo e de crescimento muito acelerado, como a gente já falou aqui. Você está com 28 anos e o empreendedorismo desde cedo é romantizado, mas eu imagino que também tem seu preço. O que você teve, você consegue enxergar na sua trajetória coisas que você teve que abrir mão, coisas da liberdade que você teve que deixar de lado para gerenciar uma empresa do tamanho da NG Cash hoje? Acho que nada vem de graça, são as escolhas e as coisas que te motivam e te movem. Eu com certeza abri mão da minha juventude, entre aspas, festa e sair pra balada e chopada, e nunca fiz nada disso. Acho que eu não conto nem nos dedos as vezes que eu fui numa festa na minha vida, numa balada. Não é parte do meu dia a dia, não. Então, assim, acho que perdi a juventude ali, dos 15 aos 25, aquela fase. Agora, eu sempre gostei muito do que eu fiz, então eu não acho que eu sofri nesse sentido. Eu acho que eu fiz as minhas escolhas muito bem decididas, e eu era 1000 vezes mais feliz indo trabalhar até 2 horas da manhã no computador do que indo para uma chopada. Então acho que para mim a facilidade veio também que não foi muito. Eu sei que eu abri mão disso, mas não foi abrir mão com dor. Foi com muito prazer. Foi natural. Foi muito natural para mim. E por que você acha
você sempre se motivou tanto por isso? Você acha que é um estilo de vida de empreendedor? Ou o que que te move, no fim das contas? Eu sempre gostei de construir e ver as coisas que eu tava construindo darem resultados, assim. Então, desde pequeno, meus joguinhos favoritos são aqueles de que você cria as tribuzinhas e fica comprando casinha e fica evoluindo. Eu jogo Clash of Clans há mais de 10 anos. Então, lá tem minha vila lá e, assim, eu quero ver o negócio construindo um passo de cada vez e ver como ele tá crescendo e expandindo. Eu acho que isso me motiva muito, assim. Olhar pra trás, olhar pra frente, ver que eu só tô na metade do caminho, que ainda tem muito pra ir e essa coisa de construir algo me move demais, assim. Ao mesmo tempo, a gente falou sobre velocidade, né? Sobre você tá sempre acelerando e buscando o próximo passo. É isso. Vendeu a trampolim, podia ter ficado na Stone, resolveu já partir para a próxima. A NG, pelo que eu entendi, era um protótipo que estava ali meio que ligado Exatamente. em paralelo quando a trampolim foi vendida. Como é que você equilibra? Em algum momento você percebeu que estava acelerando demais e que precisava pausar e buscar conhecimento de outras maneiras para continuar evoluindo, para continuar aprendendo? Ou como é que você equilibra essa tensão entre correr e executar e ter sabedoria no que se você está fazendo, adquirir o conhecimento necessário ali? Eu gosto mais de correr e me estrambelhar no caminho mesmo. É, que às vezes não dá. É, mas quando posso, eu prefiro correr e acelerar e Aprender cair e aprender errando. errando. Acho que quanto maior o negócio vai ficando, mais gente vai sendo envolvida, mais investidor, mais institucional o negócio fica, e você acaba se cercando de pessoas que têm sabedorias muito maiores que você. Então, meu diretor financeiro fez 2 IPOs, levantou alguns bilhões de reais na bolsa. Então, tipo, ele sabe muito mais do que eu nisso. Se eu for fazer uma besteira, ele não vai deixar. Aí agora tem os comitês, comitê de fraude, comitê de crédito, comitê de risco. Então, você está cercado de um monte de gente que são especialistas naquilo e você vai se cercando desses especialistas para tentar não cometer os erros que podem ser evitados. Mas eu gosto muito de pressionar por velocidade e se cercar de pessoas que sabem o que estão fazendo mais do que eu. Eu quero entrar numa sala e ser o mais burro da sala. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. E isso é interessante porque tem muito do orgulho também, né? De muitos CEOs, muitos empreendedores, que é assim, eu quero fazer tudo, quer dizer, você sempre foi mais do compartilhado ali. Sempre foi. Eu sempre nunca microgerenciei ninguém. Tem a menor chance de eu microgerenciar alguém. A pessoa tem que fazer as coisas sozinha e fazer acontecer e, e tomar as próprias rédeas, assim. Eu gosto de pessoa que faz acontecer igual eu faço acontecer. Zero quero fazer. Pra mim, o maior sucesso é se eu não fizesse nada. Esse seria o sucesso absoluto, assim. Então, eu não sou. Meu perfil, pelo menos, como empreendedor, como CEO, é empoderar as pessoas que eu acho que são melhores do que eu. E eu acho que isso é uma coisa muito brilhante. Tem algumas pautas que estão bem em alta nos dias de hoje, principalmente entre as gerações mais novas, e eu imagino que atinja muito vocês da NG. Uma delas é a questão da saúde mental versus o ambiente do trabalho, o equilíbrio. Como você lida com essas questões no seu dia a dia, né? Como alguém que é isso, está nos 28 anos, mas é CEO de uma empresa que tem, só de funcionários, a gente estava conversando aqui, são mais de 100, né? Fora investidores e todas as pessoas relacionadas. Como é que você lida com pressão e equilibra a sua vida hoje? É um desafio, né? São fases, são ciclos de que eu consigo ficar muito focado na saúde, e depois a demanda cresce e você passa por um ciclo ruim, né? Então, nesse ano eu ganhei 10 quilos, perdi 10 quilos e tô para ganhar 10 quilos de novo. Então, é a flutuação. Você consegue ficar focado, melhora um pouco as coisas, o dia a dia você entra numa rotina, faz exercício, aí come bem, sabe? Eu sei tudo que tem que fazer, né? Sim. Difícil é ter tempo para fazer essas coisas. Aí depois precisa levantar uma nova rodada, aparece uma oportunidade, tem uma empresa para comprar, alguma coisa que vai engatando uma na outra, e aí você abre um pouco mão da saúde mental e física, e depois você, pô, passei, eu vou voltar aqui. Então, atualmente é um balanço. Você deixa um pouco ir, puxa a corda, deixa a corda aí, puxa a corda, deixa a corda aí. Eu conheço vários empreendedores que têm uma rotina muito sólida e tal. Eu não consigo.
O seu equilíbrio é Meu equilíbrio desequilibrar e é o voltar desequilíbrio em em fases. fases, tá certo. Uma outra pauta que está muito em voga é a inteligência artificial. E, obviamente, você não cria um banco hoje em dia sem contar com inteligência artificial. De que forma vocês usam hoje isso na NG e em quais segmentos ali da empresa você vê também oportunidade para desbravar ainda mais por meio da inteligência artificial? Eu acho que a gente deu muita sorte de começar a empresa quando já estava nascendo isso e antes da grande expansão já estava bem mapeado de que isso seria o caminho, né? Então, dois exemplos muito grandes, assim, três, é a área de fraude, de jurídico e de atendimento ao cliente. A gente atende milhões de chamados por mês com 8 pessoas no time, com a nota no Reclame Aqui acima de 9,5. A gente ganhou, acho que foi a segunda empresa com melhor nota no Reclame Aqui esse ano de banco. A gente tem 2 pessoas no time de fraude, a gente tem quase 25 milhões de transações por mês, são acho que 6, 7 transações por segundo. Eu tenho 2 pessoas lá e o time jurídico eu tenho 2 pessoas também. A gente tem mais de 1.000 pedidos por mês de polícia, etc. Que aconteceu um banco, alguém, assaltou o celular, aí você precisa mandar. E aí, nossa, no Brasil é uma zona. Cada polícia tem um departamento, às vezes manda de fax, às vezes liga. E Fax é, ainda existe. ainda existe. Dependendo do departamento, da polícia, do interior, do não sei o quê. E Existe. cada um tem um e-mail, não existe uma central, assim, né? Aí você precisa prestar informação e tal. Então a gente também tem um time muito pequeno. Isso tudo é automatizado 100% com inteligência artificial. Então seriam times muito grandes, esses 3 times tem quase ninguém no time. Talvez a NG tem 100 pessoas, talvez nesses 3 times eu tivesse mais 100 pessoas. Muito provavelmente, 3 anos atrás, só nesses 3 times eu teria mais do que a empresa inteira tem de gente. E essas soluções você consegue construir internamente por meio do time que vocês têm hoje de desenvolvedor ou é buscando soluções no mercado? Como é que faz para mapear essas oportunidades? A maioria a gente busca no mercado e a gente acredita que se tem alguém que levantou dinheiro, que está fazendo isso, que tem 1.000 pessoas no time deles lá fazendo atendimento ficar melhor, eu não vou conseguir ficar melhor do que ele. Então eu prefiro o meu CTO fala buy over build. Então a gente prefere ganhar velocidade e pagar o que eles estão construindo do que ficar tentando construir tudo em casa. Certo. E onde vocês veem mais oportunidades para aplicar mais a AI e fazer as coisas Acho que evoluírem agora mais? na gestão de crédito, né? E como é que eu vou dar crédito para essa nova geração? Eu vou ter que construir do zero isso, não existe. Essas pessoas não têm informação nos burôs, então não existe Serasa, não existe nada disso, porque eles não São menores de fizeram 18, idade. são menores de É. idade. Então Uhum. eles são crus, né? Eu sou o único que tem essas informações, porque eu tenho acesso às informações dele desde que ele tem 12 anos, desde que ele virou nosso usuário. Só que todos os modelos de crédito hoje são baseados em nota score do Serasa e qual é o seu score e tal. Imagina alguém sem score, como é que você vai construir isso com base em informações que só a gente tem. Então é um mar de informação e inteligência artificial vai ser super importante na construção desse nosso próprio score de crédito e como é que a gente vai olhar para frente. Então é onde eu acho que para a gente vai ser muito importante. E como você imagina isso? Que dá para dar um gostinho, uma curiosidade do que deve vir por aí? Quer dizer, é mapear o comportamento dessa pessoa por meio da AI online? É, Como que dá é para criar o perfil atingir? dessa pessoa, né? Usar as redes sociais dela, a localização, onde ela estudou, o que ela comprava, que tipo de consumo ela tinha, qual tipo de renda que ela tem, e cruzar isso tudo e criar um perfil que a gente entenda que esse perfil paga, né? Mas é algo que pra gente começando a explorar esse ano ainda pra tirar do papel. Na sua trajetória, na sua rotina hoje, você utiliza muito AI também de uma maneira muito diferente do que você vê outros pares, CEOs, empreendedores usando, ou como é que você lida com Eu acho que eu inteligência? uso mais do que a galera usa. Eu acho que eu sou viciado em AI. Eu acordo e converso com o meu e-mail. Então, tipo, eu escrevo, basicamente eu não escrevo mais. Então eu basicamente abro o e-mail e fico falando com o meu AI, responde fulano, pronto, próximo, responde. Eu fico batendo papo com o meu computador. Pareço um maluco. As pessoas falam que olha pra mim, eu tô de fone falando com o meu computador. Não consigo mais escrever. Tá? Só falo. Você Eu fala, passo o dia fala inteiro mesmo, falando com o meu computador. e aí dita o que precisa ser Eu respondido respondo o e-mail, não gostei disso, troca isso, faz isso. Eu e fico funciona falando. bem. Eu me adaptei a falar com o meu computador.
Falo mesmo. Ganha agilidade, Passo né? o dia inteiro falando com ele. Bom, tem também, falando da sua trajetória, deu para ver que tem muitos pontos de sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa, com o time certo, de entrar no YouTube na hora certa, né? De ser conectado com as pessoas certas na PUC. Eu queria entender, fazendo um balanço até aqui, o quanto você acha que tem de sorte realmente, além desses pontos, o quanto foi e é transpiração, se é uma combinação dos dois, como é que é para você, o que determina, né, se o empreendedor vai ou não ser bem-sucedido ali na sua trajetória, numa trajetória como a sua? Eu acho que com certeza é uma mistura de se expor e ter sorte. Mas a sorte só vem para quem se expõe. Então, quanto mais evento você for, quanto mais você trabalhar, quanto mais você sair de casa e tentar construir alguma coisa, mais chance tem da sorte bater na sua porta. Então, eu acredito muito na sorte. Acho que sem sorte nada acontece na vida, mas eu acho que ela vem para quem se expõe. Então, quanto mais você se expor, mais chance dela aparecer na sua porta. O que eu diria é uma mistura dos dois. Quando a gente está falando da sua trajetória também, a gente vê, né, como mencionou, canal no YouTube, depois meio de fintech. São coisas bem variadas. O que você acha que, no fundo, conecta isso tudo? Tem um valor, uma crença sua, uma prática que você não abre mão em nenhum dos negócios que você participa e que conduz aí a sua trajetória profissional? Com certeza, tem que ser disruptivo. Não pode ser algo óbvio e não pode ser algo que alguém já está fazendo. Então, quando começou o YouTube lá atrás, ninguém fazia, o que era isso? Quando me envolvi com criptomoeda lá no começo da Trampolim também, o que é isso? Vai fazer um banco? É impossível. Então, se for consenso, é ruim. Para mim é isso. Tem que ser disruptivo, tem que ser numa indústria nova ou que está mudando, ou tem que ser muito diferente do que já existe para você poder chamar atenção. Eu acho que você tem que ser um ponto fora da curva. Quando você quer criar algo disruptivo, o problema, às vezes, pode ser a falta de referências, né? O quanto você leva em conta a intuição para tomada de decisão e para ajudar, ou tudo é com base em análise de dados? Quer dizer, como faz se você não tem tantas referências de alguém já fez aquilo e foi bem sucedido naquele campo? Eu acredito muito na intuição. Dados é ótimo quando você tem um time e encontrou alguma coisa, mas se não, eu acho que não leva a lugar nenhum, você fica dando volta em círculo. Então, eu acho que intuição é a coisa que o empreendedor tem que ter, acreditar no próprio taco, ter coragem de tomar riscos grandes e que não são consenso. Acho que toda decisão que eu tomei na vida que era consenso acabou dando errado. É mesmo? Então, as melhores decisões são aquelas que metade da sala acha que vai destruir o negócio, assim. Acho que essas são as que de fato são transformadoras. E eu acho que você tem que acreditar e tomar risco. E eu já errei muito feio, já queimei muito dinheiro errado, como eu já transformei o negócio fazendo essas apostas. Eu acho que você tem que fazer essas apostas, eu acho que são as coisas importantes que movem o negócio, que mudam o rumo da empresa. E eu acho que intuição é tudo para mim. E na minha cabeça, intuição é muito dados, né? É o meu cérebro, de alguma forma, interpretando as coisas que ele tem ao seu redor para me dizer que eu acho que é aquilo. Ele fez alguma conta aqui dentro. Ele fez alguma. Ele usou os dados que ele tinha à sua disposição para me dar aquela intuição. Então eu Muitas vezes você não acredito. sabe a Eu não conta, sei tem que como é que ele acreditar. chegou naquele ponto ali, mas ele pensou. Ele sabe de Ele alguma sabe, ele coisa. sabe, ele sabe. Tá certo. Bom, para quem está construindo algo agora, partindo para esse final aí do nosso podcast, a gente fala que a gente está aqui no plano de voo. Para quem está construindo algo e está criando o seu plano de voo, tem pessoas, podcasts, frases, livros. Tem alguma coisa que te ajudou muito na sua trajetória que você indicaria para outras pessoas consumirem e que buscam aprendizados aí? Eu acho que o número um é fala inglês. Se você não fala inglês, dificilmente você vai empreender com sucesso de venture capital. Tem outros caminhos, mas se você quiser fazer a jornada que eu fiz, que é levantar dinheiro de fundo e etc., é obrigatório. Eu tenho vários founders, amigos, que não têm o inglês perfeito, eu já falo, pode parar tudo,
vai fazer 5 vezes na semana aula de inglês, se não for perfeito, não vai funcionar. Até porque o conteúdo, os livros, infelizmente ainda tá muita coisa em inglês. O acesso, né? E como você se fala inglês, o investidor do outro lado vai te julgar também, não tem jeito. Então, para mim, número 1, aprenda inglês. Coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Com certeza, se não tivesse inglês, eu não estaria aqui. E depois disso, eu acho que uma grande inspiração minha é o Y Combinator lá fora. É uma aceleradora, né? Acho que é a mais importante do mundo hoje. E eles têm muito conteúdo de mastigar esse mundo de venture capital, né? Então, como é que é uma rodada, o que os investidores buscam, como construir um pitch deck. Eu acho que se você for para essa trajetória aí de venture capital, eu fiquei horas, dias vendo todos os conteúdos deles, sigo todas as redes sociais. Eu acho que tem muita informação muito bacana lá para ajudar, pelo menos, a dar uma noção desse mundo de venture capital, como é que é esse jogo, que é diferente do jogo de empreender normal. Se você quer entrar nesse jogo, eu acho que eles são uma referência absoluta. Mário, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conhecer mais da sua trajetória e da trajetória da NG. Muito obrigado pelo convite, Aviator. Foi um prazer. Para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Fica o convite para acessar o link que está na descrição desse episódio e tem mais informações sobre o projeto Asas para Voar. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá!